Bom, eu sou o professor Dr. Ricardo Xavier Vidal e eu vou usar esse vídeo para dialogar com os senhores sobre um, um vídeo que eu recebi pelo WhatsApp que coloca algumas questões interessantes vinculadas ao uso do respirador mecânico, né? Ele faz algumas objeções, eu acho que são relevantes, e essas objeções têm que ser consideradas, tem que ser investigado isso aqui. Porque, de fato, se fala muito sobre muitos assuntos, sobre a questão da ivermectina, né? E se faz trabalhos para tentar identificar como possível candidata a uma prevenção, até uma cura da Covid-19, que eu particularmente não acredito. Não acredito que a ivermectina possa trazer qualquer benefício no que se refere à Covid-19. E da mesma forma como eu sempre falei que também não acreditava na hidroxicloroquina ou cloroquina para a prevenção ou para o tratamento da Covid-19, a hidroxicloroquina e a cloroquina, inclusive, podem causar até danos cardíacos. Então, desde o início, eu entendi que não era o mais adequado. E a ivermectina também não me parece mais adequado. Um autor de um determinado trabalho, eu sei disso pela mídia, eu não li nenhum artigo científico sobre isso, eu sei disso pela mídia, que um trabalho que fala da ação da ivermectina contra os vírus seria in vitro, ou seja, fora do organismo, né, no meio de cultura desses vírus, cultivar os vírus, né, o SARS-CoV-2, cultivar esse vírus aí, esse coronavírus, e aí colocar a ivermectina nessa cultura, mas em doses 50 a 100 vezes a dose que é aplicada ao ser humano. Então, essa dose 50 a 100 vezes, se fosse aplicada no ser humano, essa que matou ou impediu a proliferação do vírus, se fosse aplicada no ser humano, mataria o ser humano também. Porque 50 a 100 vezes mais do que a dose que deve ser usada para o ser humano, com certeza também mataria o ser humano, deixaria de coma. Eu acho que mataria o ser humano. Então, esse trabalho que faz isso, pega uma dosagem 50 a 100 vezes maior do que aquela aplicada ao ser humano, e diz que a ivermectina, então, olha, tá vendo aí? Ela para ou mata o vírus, tá vendo? Mas é 50 a 100 vezes mais do que aplicada ao ser humano, do que a que pode ser aplicada ao ser humano, a dose máxima. A dose máxima, a dose que é usual no ser humano. Então, isso é um absurdo uma pesquisa dessa. Está dizendo que não funciona. Que quem é que vai usar isso? Pode funcionar como um desinfetante. 50 a 100 vezes mais, bota ali 100 vezes mais, ou 100 vezes mais do que esse aplicado ao ser humano, usar como desinfetante, como você usa o álcool, né? Álcool em gel na mão, o álcool 70% borrifado, ou sabão, talvez usasse, mas só que não se sabe nem se colocar essas 50 a 100 vezes na própria mão, se vai causar lesão na mão. Eu não sei se essa ivermectina colocada 50 a 100 vezes, uma dosagem 50 a 100 vezes maior do que é usada por ser humano, que ela causaria algum dano na própria mão. Então, quer dizer, talvez não pudesse nem higienizar a mão, porque causaria dano e lesões na mão. Então, eu acho também que não tem condição. Então, fazer uma pesquisa dessa é um absurdo, porque é gasto de dinheiro desnecessário, a não ser que seja um desinfetante. Vai usar em substituição do álcool gel, substituição do álcool aí 70%, né? Borrifado, alguma coisa nesse sentido, ou da água sanitária, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho absurdo, porque qualquer substância, qualquer medicamento que o ser humano tome, tem para mim, qualquer medicamento, então muitos dos medicamentos que o ser humano toma para si próprio, se colocar numa dosagem 50 a 100 vezes maior do que o ser humano toma, do que a dosagem máxima do ser humano, do que a dosagem que o ser humano toma. Se pegar uma droga dessa, uma substância dessa, um medicamento desse,
e colocar no meio de cultura onde existe o coronavírus, muito provavelmente vai lesionar o coronavírus, vai impedir dele crescer, porque a dose é absurda, né? Uma dose absurda dessa, de um monte de substâncias, vai fazer o coronavírus parar de se reproduzir, vai fazer o coronavírus parar de, ou morrer, ou parar de se reproduzir ou morrer. Mas só que são doses absurdas, que não tem como trabalhar isso com o ser humano. Pode ser dose para desinfetante, mas nunca para o ser humano tomar. Então é uma pesquisa absurda que levou as pessoas a acharem que a ivermectina causaria algum benefício para o ser humano, tomando essa dosagem, que a dosagem mataria o ser humano, né? Então é absurdo essa pesquisa aí, é meio absurda. A não ser que seja mesmo para criar um desinfetante. Mesmo assim tem que ter testado na mão, tem que ter testado na pele, no ser humano, primeiro de roedores, né, de animais de laboratório, e depois no ser humano. Mas serve para desinfetante, desinfetar, né? Então, não serve para a pessoa ingerir, talvez nem mesmo para passar na pele. É um absurdo, então. Mas eu quero falar com os senhores sobre essa questão desse vídeo que eu recebi no WhatsApp, que é relevante, sobre a questão dos respiradores mecânicos. Desde o início eu fiquei um pouco preocupado, eu acho mesmo que há casos que sejam necessários os respiradores mecânicos, mas esses casos, a princípio, são aqueles que o indivíduo não consegue mais agir para respirar, né? Não consegue mais o movimento respiratório, né? A musculatura não responde mais ao movimento respiratório, que é possível que aconteça nessa Covid-19 mesmo, aí, por ação desse coronavírus aí. Então é possível que a pessoa perca, né, a capacidade de fazer o movimento respiratório, a musculatura, o sistema nervoso perca essa capacidade de fazer esse movimento respiratório, o diafragma, o músculo diafragma, que é o chamado músculo da respiração, porque ele é o principal músculo que age na respiração, né? Então, mas obviamente que a oxigenação é feita no pulmão, né? Uma vez um aluno meu, eu falei que o diafragma era o músculo da respiração. Isso que eu falei para os senhores aí, porque é o músculo que é o principal responsável pelo movimento respiratório, né? Quando o diafragma se contrai, ele desce e aumenta o volume, né, de ar que entra dentro do pulmão, né? E quando ele relaxa, né, ele sobe. Quando ele contrai, ele desce, quando ele relaxa, ele sobe. Então nisso, olha, ele aumenta a cavidade torácica, e então o ar entra pelo pulmão. Além disso, há também o movimento das costelas, o movimento de alça, que aí está relacionado com esse próprio movimento, né? Mas com o movimento da musculatura que está aderida aos ossos, né? As costelas. Então, o movimento de alça, né? Então, esse movimento de alça que expande antero-posteriormente o tórax, né? Mais esse movimento, que é o principal movimento do diafragma, que é o principal para expandir os pulmões. Então você tem o movimento respiratório. Por isso que diafragma é chamado músculo da respiração. Porque ele é o principal. E quando ele contrai, ele vai lá embaixo e aí desce, né? E aí aumenta a cavidade torácica. E aí o aluno falou que a oxigenação era feita no músculo diafragma. Deus do céu. Eu tive que dar zero na questão, obviamente, mas não sei nem se ele passou com esse tipo de informação errada, que não foi a informação que eu dei, né? Obviamente a oxigenação é feita, né, nos pulmões. Bom, então o que acontece que eu fui professor de anatomia durante vários anos, então, e tive professor, estagiário, né, trabalhava nessa parte de anatomia aí durante vários anos. Então, mas veio essa questão aqui desse um enfermeiro, né? Eu recebi esse WhatsApp em março, no mês de abril de 2020. Então, era um vídeo contra os respiradores mecânicos vídeo este feito produzido por parte de um enfermeiro. E o nome dele no vídeo era Elias Dias Viana, do Nascimento Filho. Então, abre aspas. O vídeo, eu vou ler aqui o que eu tirei do vídeo, digitei no computador o que estava no vídeo e vou ler aqui para os senhores aqui. Diz ele: eu sou Elias Dias Viana do Nascimento Filho, eu sou pastor evangélico e sou enfermeiro da Marinha por 30 anos.
trabalhei no Hospital Marcílio Dias, aí ele fala alguma coisa que eu não entendi, aí botei reticências aqui. E o que eu estou para fazer aqui é um alerta de um crime bárbaro. Veja que abriu aspas lá, né? Só estou lendo o que ele falou. Que está sendo cometido em nosso país. Eu quero pedir a ajuda de você, que é um ser humano, que tem sentimentos, que tem um familiar que foi envolvido pelo Covid-19, pela Covid-19, né? Enfim, que é médico e que é um humanitário, solidário, que honra o seu juramento médico de consciência, de defender a vida. Eu quero pedir a tua ajuda. Existe uma publicação chamada As 50 Autópsias de Bérgamo. Se você puder vê-la, você vai ter mais clareza do que eu estou te dizendo. Mas a doutora Eunara, uma médica, pneumologista brasileira do Sírio-Libanês de São Paulo, ela instituiu um protocolo com base na pesquisa que ela fez e que deu o mesmo resultado da autópsia de Bérgamo. Qual foi o resultado? É que o Covid ataca os vasos e não o pulmão. O pulmão não consegue jogar o ar onde ele precisa chegar, porque os vasos estão entupidos. Então, se você coloca o aparelho respiratório num quadro como esse, você está, ao invés de ajudar, piorando o estado do paciente. Ele vai à falência. Ele morre mais rápido. Prova disso é que 80 a 90% dos pacientes que entraram no respirador, no tubo de respiração, morreram. Por quê? Porque foram mais sufocados do que auxiliados. Então eu quero pedir a sua ajuda em nome de Jesus. Se você pode fazer esse vídeo chegar a autoridades médicas e autoridades do Ministério da Saúde, Presidência da República, médicos e diretores de hospitais, famílias que têm pessoas envolvidas pelo Covid-19, por favor, faça chegar. Há um protocolo da doutora Eunara chamado Protocolo de Cabo de Guerra, que institui um tratamento 100% eficiente contra o Covid. E esse tratamento é com base em anticoagulantes, anti-inflamatórios e antibióticos, porque estamos comprando aparelhos respiratórios por 180 mil para matar os nossos pacientes. Disse ele, né? Abriu aspas lá em cima, né? Isso tudo quem está dizendo é ele no WhatsApp. Então, onde está o aparelho aqui? E aí continua ele. Será que os nossos líderes governantes são loucos ou criminosos? Eu quero pedir a sua ajuda, multiplique esse vídeo para chegar aonde puder, em nome de Jesus. Vamos frear, brecar as mortes no Brasil. Não há necessidade de mortes, porque tem tratamento barato e simples. Você pode me ajudar a fazer este vídeo chegar aonde for necessário. Eu quero te agradecer. Se você está envolvido pelo Covid, um familiar seu, pressione os médicos para examinar esse protocolo, porque é brasileiro. Cabo de guerra, protocolo de cabo de guerra. A médica dá toda a orientação de como tratar com 100% de cura. Não deixe o seu paciente, o seu parente, o seu irmão, seu tio, seu pai, seu parente ir para o aparelho de respiração. Não deixe ir, peça para instituir o protocolo de cabo de guerra, porque o aparelho mata e o protocolo de cabo de guerra, o anticoagulante, o anti-inflamatório, o antibiótico salva. Então, fecha aspas. Então, essa foi a declaração desse enfermeiro, que ele inclusive diz o nome aqui, Elias Dias Viana do Nascimento Filho. Ele fez um vídeo aí, postou no WhatsApp, falando essas coisas aqui. Eu acho, sinceramente, que já externei até a minha preocupação no vídeo anterior aí, acho que de 1 hora, eu falei mesmo que, na minha opinião,
O aparelho de respirador mecânico, deve ser utilizado, já falei agora no início também, desculpa, na minha opinião particular, deve ser utilizado só em casos muitíssimo graves, onde o paciente perdeu a capacidade de fazer o movimento respiratório, que é um movimento mecânico, fruto da ação de músculos e do sistema nervoso em relação aos músculos e dos músculos, né? Então, quando o paciente perde a capacidade de fazer esse movimento respiratório. Enquanto o paciente não perdeu a capacidade de fazer esse movimento respiratório, então ele não deve ser entubado, na minha opinião particular. Agora, eu não sou médico, não trabalho diretamente no UTI, né, no CTI, no UTI. Então, de fato, essa minha opinião é mais para uma hipótese do que para uma teoria, para um conhecimento maior sobre o assunto. Agora, se de fato a experiência dele mostra que somente 10 a 20% das pessoas que são entubadas nesse respirador mecânico, elas sobrevivem, parece-me que alguma coisa de errado há. Alguma coisa de errado há. Esse aparelho não está resolvendo. Creio mesmo que o ideal é o uso mesmo, como ele disse ali, que é da doutora Elnara, que eu já até mencionei o artigo dela aqui, lá do Hospital Sírio-Libanês, junto com a USP, eu acho, se não me falha a memória, eu já mencionei o artigo dela aqui. Eu mencionei o artigo dela aqui. Esse trabalho é excelente, teve 100% de solução do problema, e foi anti-inflamatório, anticoagulante, né? E, deixa eu ver aqui se eu vejo aqui, anti-inflamatório, anticoagulante, como ele menciona aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu acho. Anti-inflamatório, anticoagulante. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Vai ficar aqui? Não, tá aqui não. Deixa eu ver. Então, como ele fala, é antibióticos, obviamente. Então, anticoagulante, anti-inflamatório e antibiótico. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acrescentaria o antihistamínico, sabe? Em casos mais leves, anti-inflamatório e antihistamínico, mas isso, obviamente, tem que ser checado pelos médicos. Eu estou aqui dando hipóteses, né? Tem que ser comprovadas. Então, doutora Nara, eu já falei, já mostrei inclusive o artigo dela num outro vídeo meu. Então, acho mesmo que as pessoas devem dar mais atenção a isso. Acho que é necessário que sejam feitos trabalhos que identifiquem o quanto esse respirador mecânico está dando solução e não está, né? Para evitar que os pacientes sejam submetidos ao respirador mecânico. Desnecessariamente, sabemos que quando se demora muito para levar para o respirador mecânico, sabemos que há médicos que fazem objeções, que tem que ser mais cedo, outros acham que tem que ser mais tarde. Então, mas eu acho que tem que ser avaliado mesmo o número de solução do problema fruto do respirador mecânico. Se é 10 a 20% dos que são entubados que sobrevivem, então não é impossível que o respirador mecânico esteja matando sim, na minha opinião particular. Então, tem que se dar atenção a essa questão enfatizar a questão do anticoagulante, ainda que seja perigoso, mas existem certas doses que são possíveis de ser administradas, como a doutora Onara administrou essas doses, né, um pouco mais elevadas do que o comum, do que o que se usa quando a pessoa vai lá para um CTI, vai ser entubada. Então, começar a administrar essas doses precocemente, antes da pessoa ser entubada, tentando ver se ela não vai para o respirador mecânico. Porque se de fato 10 a 20% só conseguem sair e 80 a 90% são mortos, que são entubados são mortos, morrem, então alguma coisa de errado está havendo aí. Acho mesmo que se deve dar mais atenção a esse artigo da doutora Onara, né? E que fala sobre então essa questão aí. Tá aqui, eu acho que tá aqui. Tá aqui. Tá ele aqui, ó. Tá aqui, ó.
artigo publicado pela doutora Eunara Negri. Está aqui. Artigo publicado pela doutora Eunara Márcia Negri, está disponível na internet. Você digita na internet o nome dela, que você vai chegar no artigo dela. Aqui, do Hospital Sírio-Libanês, também junto com a Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Hospital Sírio-Libanês, juntamente com o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde eu tenho um artigo científico publicado lá. Se botar Ricardo Xavier Vidal, na realidade Xavier Ifen Vidal. Eu tenho um artigo científico publicado no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na revista deles, é a Clinics, o nome da revista. Então, também do Hospital Camargo, aqui, então, um artigo extremamente relevante, aqui, ó. Que tem que ser considerado, acho que tem que dar mais atenção a esse artigo. Tá aqui, ó. Ver se dá para ver aí. Tá? Então tá aqui. Você pode estar disponível na internet. E ela fez uso de antibióticos, anticoagulantes em dose um pouco mais elevada do que o normal e anti-inflamatórios. Eu acho que também poderia, uma hipótese é que também poderia se utilizar o antihistamínicos, porque na Covid-19 há também grande liberação de histamina. Então, antihistamínicos, né, que são os antialérgicos. Então, eu acho que esse protocolo é extremamente importante, deveria ser melhor considerado pelos médicos brasileiros. Se fosse alguém no exterior, um cara importante, que tivesse publicado esse artigo, estava todo mundo seguindo. Como não foi, ainda que tenha sido da USP, do Hospital Sírio-Libanês, as pessoas estão tendo dificuldade de aceitar isso aí. Então, acho que tem que se fazer estudos vigorosos, intensos estudos sobre a questão do uso do respirador mecânico. E desse trabalho com base nesse protocolo da doutora Eunara, de outros aqui, ó, Eunara Márcia Negri, aqui, ó, Bruna Manprim, piloto, Luciana Cato Morinaga, quem mais aqui, ó, Carlos Viana Poieres Jardim, Sari Anne Eldache Lamy, Marcelo Alves Ferreira, Daniel Deizelin, não sei como é que fala isso aqui, Deizelin. Então aqui, Hospital Sírio-Libanês, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e aqui, Hospital São Camargo, não é isso? AAC Camargo Center. Cadê? Hospital São Camargo, creio. Tá bom? Então, tem aqui um telefone dela, olha aqui, ó. Telefone, e-mail, tudo aqui, ó. Sugiro que entre em contato aí, quem puder, ó. Tá? Então tá tudo aí. Sugiro que entre em contato, é só botar na internet vai encontrar. Eu encontrei também digitando na internet o nome dessa doutora, botei o título. Acho que eu botei heparinterapia. Eunara Márcia Negri, e cheguei no artigo, tá bom? Então, tem que ter pesquisa sobre isso, porque se de fato 80-90% está morrendo, que vai pro respirador está morrendo, alguma coisa errada aí. Talvez não seja tão bom não, tem que aguardar mais para botar o cara lá no respirador, o paciente no respirador, tá bom? Então tá, um grande abraço aí, até lá.